Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder celebrar com você a maravilhosa palavra de Deus. Palavra do Senhor que é alimento para a nossa vida, palavra do Senhor que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, palavra de Deus que nos dá direcionamento, palavra de Deus que nos dá a rota para o céu. Antes de prosseguir, peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, é importante para nós, e compartilhe dessa palavra com alguém. Hoje eu quero celebrar com você na carta, alguns chamam de epístolas, de que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, ou seja, aos Tessalonicenses. E ele escreveu duas cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, obviamente são duas, mas ele escreveu em momentos diferentes, não uma após a outra, sem interrupção. Na primeira ele dá orientações, conselhos à igreja, e depois ele então ratifica tudo isso que ele tem falado, ele traz exemplos. E eu quero me servir hoje com você do que ele receitua, do que ele preceitua a igreja ao final dessa primeira carta, dessa primeira epístola. Ele diz assim: rogamos os irmãos, no capítulo 5, versículo 12, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Nesse primeiro momento da sua saudação final, Paulo se ocupa em recomendar à igreja, eu estou até grifando na minha Bíblia, e ele se dirige à igreja dizendo: rogamos, pois, irmãos. É um rogo, é um pedido com intensidade para que seja cumprido. E obviamente que Paulo tem os seus motivos de estar rogando isso à igreja. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. É importante frisar que ele está dizendo que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Paulo está dizendo que esses líderes, ou esses que presidiam sobre a igreja, que estavam sobre os irmãos, eles não estavam fazendo por si só, debaixo do seu conceito, baseado naquilo que eles achavam. Mas quando ele diz, vos presidem no Senhor, ele está falando de pessoas que trazem orientação para a igreja, que trazem exortação para a igreja, consolação por meio da palavra, mas que fazem isso no Senhor, sem abrir mão da retidão no Senhor, sem ter segundas intenções. É claro que se a gente fosse entrar por esse caminho e pegar os desvios de condutas, nós acharíamos muitos, mas sabe o que eu lamento? Eu lamento porque a tendência é as pessoas acreditarem por ver um escândalo, um erro de conduta de uma pessoa, no Brasil aconteceu ainda agora dias atrás, pena de alguém que fica confiando nos homens e não busca o Senhor e fica ainda pagando para entrar nos seus shows, né? Para confusão e tristeza dessas pessoas, alguém que muitos seguiam. Mas essas pessoas, eu quero lhe ressaltar que, embora figura um número até não pequeno, mas no que diz respeito à totalidade, o número é muito pequeno. O percentual é muito mínimo daqueles que fogem dos princípios divinos. O problema todo é que quando essas pessoas de vulto nacional, da mídia, os chamados midiáticos, aparecem agindo desta forma, a depreciação é muito grande, o desvalor, o desapreço, o não valorizar ou não valorar as autoridades, aqueles que estão em eminência, por conta de julgar todos iguais. Eu vou lhe afirmar, eu não conheço tanta gente
Aqui em Friburgo conheço alguns, aqueles que então são da terra conheço um pouco mais, conheço algumas outras pessoas por aí de estar em encontros, em congressos juntos e uns de conviver, não tantos, mas uns de conviver, mas eu posso lhe afirmar a maioria das pessoas que estão em eminência, que estão ministrando, que estão presidindo sobre a igreja, são pessoas sérias. O problema todo é que aquilo que é um escândalo, aquilo que é um desvio de conduta e por a mídia apresentar por conta de essas pessoas estarem muito aparente, muito aparecendo, então gera esse conflito todo, esse descrédito todo, mas a Bíblia está dizendo, que Paulo está dizendo que deveria se reconhecer, reconheçais os que trabalham no Senhor. O que é reconhecer? Se fosse no sentido morfológico da palavra, a gente ia dizer conhecer duas vezes. E o reconhecer é justamente isso, é olhar para o líder, é olhar para a pessoa. Aqui em Friburgo tem tanta gente, tanto pastor decente, íntegro, tanta gente, não vou dizer confiável, não é essa a questão, mas que se pode orientar por aquela pessoa por conta de ter dignidade diante da palavra de Deus. E o que a Bíblia está recomendando é que essas pessoas sejam reconhecidas. Conhecer de novo e conhecer de novo, mas a palavra reconhecer aqui não é apenas no sentido de conhecer novamente, mas é de honra, é de ter em honra. E às vezes por conta de um exemplo negativo, de um famoso, de um midiático, aqueles que não o são pagam o preço ou sofrem as consequências. Ou seja, no mínimo se põe em dúvida. Não estou dizendo que se deva confiar cegamente no homem, mas deve-se reconhecer e ver aqueles que primam pela palavra de Deus, e como ele diz aqui, aqueles que presidem sobre vós no Senhor, aqueles que não andam em exorbitância, aqueles que andam na simplicidade, aqueles que cobram na palavra, mas cobram com amor, cobram com carinho. E ele diz que os tenhais em grande estima e amor. Estimar, ter amor. De vez em quando, um ou outro irmão passa uma mensagem, pastor, que bom, como é bom aquilo assim, mas você sabia que são os mínimos que dizem isso? Quase ninguém fala. O problema todo não são também as cobranças. As cobranças, elas precisam existir porque elas fazem com que a gente esteja sempre bem atento. O problema todo quando a cobrança é vil, quando a cobrança procede de um coração, de um intuito não digno. E Paulo está dizendo, os tenham em grande estima e amor por conta da sua obra, tende paz entre vós. O Paulo recomenda em uma das suas cartas para que aqueles que trabalham na obra do Senhor não façam com peso, com sobrecarga. Já basta a batalha espiritual, as coisas que já sucedem ao comprometimento. Não há necessidade de haver desestímulo, desamor ou não estima. Quando ele diz tenhas grande estima, não apenas estima, grande estima, uma grande consideração e um grande amor. É preciso isso. Você sabia que muitas vezes um líder passa circunstâncias e problemas e dificuldades, e às vezes até a igreja sabe, e quando eu estou falando aqui, não estou falando sobre a minha pessoa, sobre a Quinta Igreja, estou falando de uma forma geral. E as pessoas sequer perguntam. O pastor é aquele que tem que, no dia do aniversário do membro, não pode esquecer de passar uma mensagem e felicitar feliz aniversário. Mas e no aniversário do pastor? Quantas pessoas felicitam o aniversário? Geralmente aquelas que mais cobram são as que menos fazem isso. E não somente em relação ao pastor ou o líder, mas em relação, ou os líderes, mas em relação aos irmãos, essa comunhão, essa estima, essa paz que Paulo diz que haja entre vós. O que estou falando aqui não tem segundas intenções, mas no mínimo é um despertamento para mim, um despertamento para você, porque Paulo começa dizendo, rogamo-vos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento,
esteja arbitrando o nosso relacionamento e que todos nós encontremos diante do altar de Deus todo estímulo que a gente precisa. Nós precisamos mesmo do estímulo do Senhor, porque se fôssemos contar com o estímulo humano, poderia ser uma palavra lisonjeira ou qualquer outra coisa. Mas bom mesmo é quando isso é estimulado pelo Senhor e se pode ver sinceridade. Receba o meu abraço, que a paz de Cristo esteja transbordando no seu coração. Amém e graças a Deus.